Saudações de paz, querida, a todos vocês. Estou passando aqui para deixar uma mensagem para o seu coração, cunhada no tema o poder do Evangelho. Você sabe que o Evangelho é abrangente, o Evangelho é profundo, o Evangelho ele está em todas as camadas sociais, quer visível e quer invisível. Pois este Evangelho, ele é poderoso para transformar aquele que nele crê. Quando nós observamos o escrito de Paulo, capítulo 1 de Romanos, o versículo de número 16, o apóstolo Paulo vai dizer que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto de judeus quanto de gentio. Esse texto ele esclarece para nós que o Evangelho é o meio para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o centro disso. Essa bênção divina, essa dádiva divina do Evangelho. O Evangelho é boa nova. Boa nova é a novidade de Deus ao homem, a nós. E quando a gente olha para este conceito intrínseco que o Evangelho nos favorece, nós compreendemos que o Evangelho nada mais é do que o Evangelho é a centralidade para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando a gente olha para isso, nós compreendemos que o Evangelho ele é farto em informação, em transformação, em libertação. Pois sabemos que o Evangelho foi Deus vindo ao homem e não o homem indo até Deus. Sabemos que isso é notado, sabemos que isso é perceptível nos escritos do Novo Testamento. Agora, quando nós pensamos o poder do Evangelho, baseado em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, a gente compreende que este Evangelho leva a igreja a experimentar o poder transformador do mesmo. Isso já é o ato mais profundo que o Evangelho traz. Qual é o propósito do Evangelho? Levar a igreja a experimentar o poder transformador do mesmo. Isso aí não tem como escapar quando nós, como igreja, entendemos esse processo. Igrejas não como instituição, igreja mais como um organismo vivo. Quando a gente olha para o poder do Evangelho, a gente compreende essa situação. E quando a gente olha para a introdução desse poder do Evangelho, a gente tenta classificar, como é o que eu estou tentando fazer agora, é uma tentativa porque em parte só falamos, em parte profetizamos, né? Até que ele se manifestará de forma abundante, perfeita, em toda a sua plenitude. A introdução arremete-nos nesse ponto de vista que tendo Deus providenciado o meio para a salvação do homem, Deus colocou a responsabilidade de permitir tal meio, o Evangelho, agir em nossas vidas. Esse agir em nossa vida, visto está nele o poder de Deus para transformar a vida dos pecadores. Hoje somos convidados, você que está ouvindo essa palavra, você e eu, todos somos convidados por Deus para aceitar este Evangelho, não como um dogma, não como uma tradição, mas como a novidade de Deus que transforma a nossa vida todos os dias. Então, o primeiro pilar que eu desejo cunhar deste Evangelho é que o Evangelho é o poder vindo de Deus. O Evangelho é o poder vindo de Deus. O primeiro pilar do Evangelho, e ele vindo como o poder de Deus a nós, é que o Evangelho nasceu no coração de Deus. Primeiro, o Evangelho é o poder vindo de Deus. Segundo, o Evangelho nasceu no coração de Deus. Terceiro, atua no coração do homem pela fé.
Nesse princípio, eu desejo esclarecer para você que o Evangelho tem esse potencial de fazer isso conosco. E o que ele faz, Adriel? É que ele faz que nós compreendemos pela fé que a boa nova da salvação poderia ter nascido daquele que é da essência do amor e da misericórdia. E que este Evangelho, ele nasceu deste amor e dessa misericórdia. Ele não é fruto da lucubração humana. Ele não é fruto dos pensamentos humanos. A boa nova da salvação poderia ter nascido daquele que é a essência do amor e misericórdia. Porque para ser boa nova tinha que ter nascido desse coração. Tinha que ter nascido dessa misericórdia. Este é o instrumento por ele enviado ao mundo para a salvação. Pois a fé é a avenida pela qual o Evangelho percorre a alma, atuando na transformação, elevando-o de condição de caídos para o levado no trono da graça. Ora, isso é magnífico, isso é poderoso. Primeiro porque eu compreendo que a fé é esse pavimento, esta avenida pelo qual o Evangelho percorre a alma, atuando e transformando as nossas vidas. E isso demonstra que este Evangelho veio de Deus para o homem e atua no coração do homem somente pela fé. Ora, o segundo ou terceiro pilar que eu desejo aplicar para você sobre o poder do Evangelho é: o Evangelho pode salvar todos. Que maravilha, meu irmão. O Evangelho tem o poder de salvar todo aquele que nele crê. Diz Paulo que o Evangelho salva da condenação do pecado aquele que crê. As cadeias do pecado que envolve o homem pode ser quebrado pelo poder de Deus presente no Evangelho. Se você então somente crer, acreditar, a graça pode remover a culpa do homem, a sua culpa, tirando da condenação de condenado para te livrar em Cristo Jesus. Ele é acessível ao que crê. Este Evangelho tem essa acessibilidade. Você tem essa bênção de ter esse acesso a este Evangelho. E aí a gente compreende que ele salva da condenação do pecado aquele que crê. Crê no Evangelho, pois você e sua casa pode ser salvo. E quando a gente compreende nesse terceiro pilar, é que o Evangelho pode salvar todos. De fato, essa é uma das atribuições de Deus, que Deus tem o poder de salvar quem ele crê, quem ele acredita, quem ele determinou que fosse salvo. Esse é o poder de Deus ministrado a nós por meio de Cristo Jesus. E se você observar, nesse quarto pilar, o Evangelho está ao alcance de todos aquele que crê, tanto judeus quanto grego. Quando essa linguagem é observada, a Bíblia expressa que o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que confia. A sua influência, querido, é ilimitada e universal. A sua influência, ela é limitada porque ela está entre o espaço e o tempo, mas a influência do Evangelho, ela é universal, ela está em todos os lugares. Onde houve uma centelha da fé no coração de algum homem, de algum ser humano, ali, em seu poder transformador, atuará sem discriminação. Se essa centelha da fé estiver presente no coração de um mortal, no coração de alguém, o Evangelho se encaminha de libertar de toda culpabilidade, de todas transgressões e trazer boas novas a esta vida. E quando eu entendo isso, eu descanso naquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A conclusão de tudo isso é que o Evangelho nasceu de Deus como meio ilimitado e universal para alcançar todo aquele que tem sede de salvação
dando acesso à vida eterna através da fé. Esse é o poder do Evangelho. Que Deus continue te abençoando. E nos siga aqui em nosso canal. Se inscreva, compartilhe, dê um joinha, ative o sininho, porque nós estamos vivendo este Evangelho de Deus, sendo ensinado, propagado, crido e pregado de forma poderosa. Que o eterno Deus nos abençoe.